Vítor Ferreira é o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Ovar e é candidato nas próximas eleições autárquicas, marcadas para o dia 29 de setembro. Esteve na Assembleia Municipal durante 4 anos e foi convidado a integrar a lista do Partido Socialista em 2009. Na entrevista ao Ribeirinhas, o candidato fala da sua vida pessoal, dos seus projetos de vida e do que deseja para Ovar. Vítor Ferreira, vereador da Câmara de Ovar, candidato pelo Partido Socialista às próximas eleições autárquicas, um homem que já anda há muitos anos nestas lides políticas, já esteve na Assembleia, está neste momento na Câmara, responsável por uma série de obras em Ovar, um homem que pretende que o PS renove para mais 4 anos aqui o poder no Conselho de Ovar. Mas vamos primeiro conhecer Vítor Ferreira. Com certeza, com 15 anos, não queria ser candidato à Câmara de Ovar. Certeza absoluta. Fala-nos um bocadinho daquele Vítor Ferreira que cresceu, brincou com os outros jovens, estudou, fez-se homem, formou-se, e enfim, com alguma idade que tem, já passou por algumas experiências da vida. Naturalmente, queria cumprimentar e dizer-vos que é com todo o gosto, aliás, apresento-me às próximas eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013, com muito gosto, e isto num movimento e numa mobilização coletiva para continuarmos a lutar por Ovar, pelo Concelho de Ovar, na manutenção do progresso e da manutenção da qualidade de vida e necessária e importante para todos os cidadãos. Relativamente às minhas origens, eu nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, na altura Lourenço Marques, agora Maputo. Fiz a minha infância, se pode dizer, aí, onde fiz um percurso escolar, mas também um percurso ligado a uma modalidade que em Ovar é muito querida, que é o basquetebol. Com 15 anos vim para Portugal e, entretanto, estou desde 80 em Ovar, e a razão por que vim para Ovar está muito associada a um convite que na altura me foi feito para vir representar como jogador, como atleta, a Associação Desportiva de Ovarense, onde naturalmente continuei a ter um percurso paralelo entre a minha atividade académica, o meu percurso na universidade. Frequentei a Universidade de Porto, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde me licenciei em Biologia no ramo educacional, e também fiz um percurso, por acaso um percurso de grande sucesso também, ao nível desportivo, representando a Associação Desportiva Ovarense, basquetebol, onde fui campeão nacional, quer como atleta, quer como treinador da equipa sénior, e depois fiz um percurso por outros clubes, onde tive a particularidade de também, como treinador, de dignificar a modalidade e ser campeão nacional em basquetebol. Aliás, tenho esta particularidade que às vezes que eu neste momento exerço funções como vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, às vezes brinco porque sou o único treinador em Portugal, agora não exerço esta atividade de treinador, mas que fui no mesmo ano campeão nacional por 3 escalões, enquanto adjunto da equipa sénior, na altura a participar na Liga Profissional de Basquetebol pelo Futebol Clube do Porto, e como treinador principal do Sub-24 e Sub-22. Portanto, o meu percurso é um percurso ligado em Ovar e de grande envolvência e contacto com as pessoas. Aliás, este conhecimento que tenho do Vítor Ferreira resulta não só de um cidadão, mas de um cidadão especial e particular que na altura, e ainda é, associado à modalidade de basquetebol, e com grandes êxitos alcançados, e onde naturalmente algum reconhecimento e alguma notoriedade também resultaram daí. Para além de tudo isto, naturalmente há uma área onde eu me formei e onde exerci a atividade enquanto docente, e numa escola, na Escola Secundária José Macedo Fragateiro, aqui em Ovar, como professor, e também nos primeiros tempos, curiosamente, como membro na altura do Conselho Diretivo. Estive até 1994 associado ao órgão de gestão da própria escola, da Escola Secundária José Macedo Fragateiro, acumulando não só o exercício de funções executivas como funções docentes, e depois pelo trabalho, porque sempre gostei de ter intervenção comunitária, e a minha intervenção comunitária era muito direcionada para a organização de debates sobre determinadas temáticas, promovendo discussão
discussão pública dessas mesmas áreas temáticas. E por isso, não só áreas que interessam a todos, à sociedade civil, mas depois também, muito ligado também à minha formação profissional, em áreas temáticas orientadas um pouco também para as minhas áreas especializadas na área das ciências naturais e da biologia, fui convidado para exercer funções de coordenação a nível regional de programas de promoção e educação para a saúde centradas em meio escolar, e onde estive durante muitos anos a coordenar esse tipo de programas direcionados e até integrados numa rede nacional de escolas promotoras de saúde, que na altura o Ministério da Educação tinha esta envolvência em todo o território nacional. Por isso, quer em termos de cidadão, quer em termos profissionais, no exercício de funções docentes, como ligado à minha atividade desportiva, quer como atleta, quer depois como treinador, são aspectos que eu gostaria de destacar e de realçar associados à minha história de vida. Muito bom. Tenho que lhe perguntar como é que um professor, um ex-professor, um atleta, uma pessoa que vive saudável, pelo menos, não é? Que faz desporto, lhe aparece um convite para entrar numa área que é um bocadinho tóxica, que é a política. Como é que lhe aparece o primeiro confronto com a política e o que é que o faz motivar a aceitar um cargo? Neste caso, aceitar pelo menos o combate político, não é? Xavier, permite-me dar uma leitura relativamente à atividade política. Eu tenho a noção clara de que a atividade política é uma atividade nobre e demasiadamente importante. Pode haver, por vezes, toxicidade, mas isso tem como todas as áreas profissionais. Esta toxicidade resulta dos agentes que fazem a política. Eu luto e pugno por um exercício da atividade política séria, honesta, transparente, com grande delicadeza na relação entre os vários protagonistas da atividade política. Como é que surge, na verdade, este direcionar para a atividade política? Eu tive sempre a noção da importância de nós exercermos a nossa cidadania de uma forma responsável, mas também ativa e participativa. E por isso, tal como eu disse há pouco, eu organizava sessões de debates, algumas delas organizadas em meio escolar, direcionadas para uma população muito específica, mas também direcionadas para a comunidade em geral, com a promoção de temas que interessa a todos. Sempre tive este entendimento da importância deste exercício ativo de cidadania. E é naturalmente do conhecimento que tiveram e até de algum gosto e reconhecimento da maneira como eu organizava e como eu tinha esta sensibilidade social comunitária que surge um convite. Na altura até era direcionado para a Câmara enquanto órgão executivo, mas eu entendia que não era para um órgão executivo, que eu podia de alguma maneira prolongar esta minha atividade dentro de um fórum como é o Fórum da Assembleia Municipal, onde, na verdade, e este é o entendimento que eu tenho da política e da política local, as pessoas devem exercê-la, esta política local, convergindo para aquilo que é o bem comum da nossa sociedade, porque a todos nós nos interessa criar progressivamente as melhores condições de vida para os nossos municípios. E entendia que em sede da Assembleia Municipal era muito importante eu continuar a dar este contributo para o exercício da atividade, que por acaso era num contexto político. Mas a ideia que eu tenho da Assembleia Municipal é exercermos a nossa atividade no sentido de lutarmos por uma melhor condição de vida das populações e por um território com mais qualidade de vida. Muito bem. A Assembleia teve pelo Bloco de Esquerda. Eu fui convidado pelo Bloco de Esquerda para exercer efetivamente durante o mandato autárquico de 2005-2009. Foi um desafio, foi um convite que me foi dirigido pelo Bloco de Esquerda, até direcionado para funções executivas, e eu entendia que esta era um fórum de discussão e de debate importante e eu devia dar também o meu contributo. 4 anos após, aceitou o convite do Partido Socialista para integrar a Comissão de Vereadores. Curiosamente, do exercício que eu desenvolvi ao longo desses 4 anos, tive o grato prazer e o orgulho de ter sido convidado precisamente pelo Dr. Manuel Alves de Oliveira para fazer parte da sua equipa. Eu, às vezes, até meio a brincar, costumo dizer, foi um convite, entre aspas, violento. Isto quer dizer o quê? Foi um convite
não foi um simples convite, foi um convite com um gosto enorme de integrar a sua equipa e num lugar honroso como vice-presidente da sua equipa. Cargo que eu tenho exercido ao longo destes 4 anos e cujo mandato está quase a terminar. Pedi-lhe agora uma análise a esses mesmos 4 anos. 4 anos não foram fáceis, a sua primeira experiência como vereador em regime de permanência, mas apanhou pelo menos 2 anos muito complicados, os últimos 2 anos em que a crise se instalou e tiveram, enfim, que dar muito mais, enfim, tem que fazer muito mais vocês para se conseguir fazer quase tanto ou menos com metade dos recursos que tem. Sim, é verdade. Por um lado foi uma gestão, foi um mandato de grandes desafios e de grandes exigências, mas por outro lado também reconhecimento, foi uma equipa fortemente liderada pelo Dr. Manuel Alves de Oliveira e que conseguimos obter, nas circunstâncias que são conhecidas por todos, ao longo destes 4 anos, conseguir obter resultados que são orgulhosos para todos os municípios de Ovar, não é para o Executivo da Câmara Municipal, são orgulhosos para todos os municípios de Ovar, porque conseguimos, por exemplo, e em dados, colocar-nos do ponto de vista da eficiência financeira ao nível das câmaras de média dimensão, estamos a falar de câmaras com uma dimensão até 100 mil habitantes, num patamar elevadíssimo. Somos a 3ª melhor câmara do ponto de vista da eficiência financeira. Mas não foi só este objetivo que nós pugnámos, que nós lutámos em alcançar e em atingir. É que, a par disto, com muito rigor, com muito trabalho, com muita dedicação, mas também com muita coesão, porque as equipas vencedoras são equipas mobilizadoras e de grande coesão e bem lideradas, conseguimos efetivamente atingir a outros níveis resultados que são resultados surpreendentes. Eu posso dizer, por exemplo, do ponto de vista de indicadores, nós tivemos no ano de 2012, para além de um saldo de contas de gerência muito apreciável, tomara muitas câmaras terem esta liquidez como nós tivemos, e isto é reconhecido por uma organização externa e no âmbito do anuário financeiro dos municípios portugueses. Mas, por exemplo, há um dado que é um dado esclarecedor. Nós conseguimos, por exemplo, em 2012, ter despesa de capital superior à despesa corrente. Isto quer dizer muito. Para além do rigor e da preocupação do equilíbrio financeiro, não deixamos de fazer investimento. E isto é muito importante quando eu olho para o Conselho há 4 anos, em 2009, e olho também agora para o Conselho em 2013, todos nós, pondo uma fotografia de outubro de 2009 e uma fotografia agora de agosto de 2013, nós notamos diferenças substanciais de progresso, de melhoria da qualidade de vida e das nossas populações. E dizer também isto, porque é demasiadamente importante, é que, na verdade, e como dizia, e bem, nós vivemos os últimos tempos de grandes constrangimentos económico-financeiros vividos pelas nossas famílias. São as condições económico-financeiras das famílias, é uma situação dramática e preocupante do desemprego. Nós temos, ainda ontem se falava, nós temos em termos nacionais 16,4% de taxa de desemprego. Aqui no Conselho, felizmente, ela é inferior, 14,9%, segundo os últimos dados conhecidos, de onde daqui resulta, a partir deste drama, uma maior cuidado e sensibilidade social. E nós não deixamos de ter esta preocupação. Nós alargamos as políticas e as medidas sociais destinadas às diferentes faixas etárias e grupos etários. Nós temos políticas de apoio social direcionadas às crianças e jovens, temos preocupações com as nossas famílias carenciadas, temos preocupações direcionadas para os séniores, para os idosos, temos preocupações destinadas para o conjunto da nossa população. Por isso houve também uma preocupação por parte deste Executivo com as questões sociais, onde efetivamente aumentámos muito a despesa, mas é uma despesa muito bem conseguida e direcionada. E por isso orgulha muito ter feito parte desta equipa, que é uma equipa com resultados que são conhecidos e reconhecidos por todos. Muito bem, vamos agora então entrar na fase do seu mandato. Se ganhar os próximos 4 anos, fale um bocadinho dos seus projetos, a nível da cultura, da educação, das acessibilidades, área social importantíssimo também, dos projetos de Carnaval também, estamos aí já a inaugurar dentro de um mês a aldeia do Carnaval. Queremos então que
Posso rapidamente dar 2-3 minutos sobre as promessas, entre aspas, do Partido Socialista e de Vítor Ferreira. Muito bem. Aquilo que gostaríamos também de dizer, porque ainda há pouco eu dizia, quando falava da toxicidade, eu acho que a política tem que ser feita por políticos que têm, acima de tudo, valores de verdade e de assunção de cumprimento daquilo que se impõem e se disponibilizam quando informam e comunicam para a população. Aliás, este era também um dado que me orgulha estar associado, que é o rigor e o cumprimento do programa de ação direcionado para o mandato 2009-2013. Nós cumprimos com cerca de 98% daquilo que estava comprometido, daquilo que nós tínhamos anunciado no nosso programa de ação. Temos a noção clara que não é possível prometer tudo, mas relativamente àquilo que nos associámos e assumimos, praticamente foi quase 100% de cumprimento. E a questão é muito importante, e aliás resulta também desta gestão autárquica, não só cumprimos, mas cumprimos com prazos muito curtos. Nós praticamente neste momento não temos dívida de curto prazo, nós pagamos aos nossos fornecedores, às nossas instituições, às organizações a 2 dias, 2-3 dias, e isto é uma forma de nos respeitarmos institucionalmente, coisa que há uns anos atrás não era uma realidade. E por isso esta é uma matriz que nós queremos continuar a prosseguir, que é esta do rigor financeiro e do compromisso relativamente àquilo que está comprometido. Coisa que, e aqui resulta de uns não 100% estarem cumpridos, porque há áreas que não ficaram cumpridas. E não ficaram cumpridas porque não dependiam a 100% da nossa única responsabilidade. Dependiam da Administração Central. Em termos muito rápidos, diria, por exemplo, ao nível da saúde. Unidade de Saúde Familiar Alfa, está todo o trabalho que competia à Câmara, está assegurado. Da parte do Ministério da Saúde, falta cumprir. Com a habitação social, os 30 fogos que estamos dispostos agora a iniciar na zona pescatória de Esmoriz, havia um acordo de colaboração com o IRU de 2006. Da nossa parte, estávamos preparados para iniciar. Por falta de financiamento por parte da Administração Central, ele não é cumprido. Defesa da costa. Há 2 anos que não temos intervenção na nossa costa. E isto é uma lógica, isto é uma área muito importante e muito sensível, porque toca com as pessoas e os seus bens. A necessidade de permanentemente nós salvaguardarmos e defendermos, quer defesa frontal, quer dos próprios porões, ou pensar em outras soluções adequadas para as características da nossa costa, que têm riscos muito elevados. Ao nível, por exemplo, das desniveladas, nós temos uma cobertura quase a 100% das passagens desniveladas e até que estava protocolado com a REFER da modernização da nossa estação de caminhos de ferro, não está feito apenas porque a Administração Central não está a cumprir aquilo que tinha assumido. Ao nível de 2 áreas que são fundamentais da requalificação ambiental, mais a norte em Esmoriz, a Barrinha dos Moris, aqui em Ovar, a Ria e todas as intervenções nos cais. Portanto, isto dizer o seguinte: aquilo que nós vamos prometer no âmbito do nosso programa de ação é para ser cumprido. Sabemos das dificuldades, sabemos dos novos desafios, sabemos que, e isso foi também uma matriz muito importante, foi a capacidade e a oportunidade de ir aos financiamentos comunitários para garantir financiamento com participação elevada relativamente às nossas obras. Mas este é o momento agora de continuarmos a falar a verdade e voltarmos para os nossos equipamentos. O que é que queremos para o futuro? Acima de tudo isto, e que também é uma área e é um modelo de gestão que nós queremos continuar a fazê-lo, porque a gestão e o modelo de gestão não pode ser pensado por 2 ou 3 eliminados. Ela tem que ser pensada com as populações. E nós fizemos-lo ao longo destes 4 anos. Ouvindo quem? Ouvindo representantes legais, os autarcas, os executivos das juntas de freguesia, que nos foram dando feedbacks daquilo que são as necessidades identificadas para o seu território. Continuaremos a fazer isto numa lógica de audição importante daquilo que são as preocupações das populações Queremos fazer uma gestão de proximidade, ouvir as pessoas. E as pessoas hoje em dia têm imensos canais de sugestão, de comentário e de críticas na perspectiva construtiva do que querem de melhor para o seu território. Iremos fazer esta audição,
no sentido também de selecionar e vermos, identificando prioridades de uma forma muito rigorosa, mas fazendo a nossa gestão em função daquilo que são as preocupações das populações. Nós temos uma ideia clara de que a gestão não é algo estático, é um processo dinâmico. Uma coisa é o programa de ação que é definido agora e que vamos divulgá-lo à população e que queremos cumpri-lo. Mas tal como aconteceu nestes 4 anos, nós não adivinhávamos que as problemáticas sociais se agudizassem. E por isso tivemos a capacidade financeira para reagirmos e darmos respostas às diferentes situações. Por isso queremos fazer também, garantir o rigor financeiro, essa é uma matriz, uma regra de ouro da nossa gestão, o rigor financeiro, que nos permita não só dar execução àquilo que faz parte do nosso programa de ação, mas também ter capacidade para ir ajustando às novas realidades. Portanto, uma política de proximidade. Nós temos um território que é um território que tem potencialidades a nível natural fabulosas. A preocupação é também disto. Muito ao nível destes 4 anos está feito. Aliás, o nosso próprio slogan indica uma linha clara da nossa atuação. Estamos no rumo certo. É evidente que estes rumos são rumos evolutivos, que se vão ajustando a novas práticas, a novas realidades. Nós temos que olhar para o território e verificar que muito foi construído e foi feito de novos equipamentos e que agora nós temos que dar sustentabilidade a esses equipamentos, temos que alimentá-los, dar-lhe vida, garantir dinâmicas. Temos novos equipamentos na área educativa e isso permite efetivamente que as nossas crianças e os nossos jovens tenham uma vivência dos processos de ensino e aprendizagem com mais qualidade, mais diversificada e diferenciada, permitindo obter resultados escolares melhores. Temos novos equipamentos desportivos, temos novos equipamentos culturais, temos uma requalificação de parques ambientais, onde efetivamente nós temos que garantir dinâmica. Temos uma rede de mobilidade sustentável que é muito importante e que é diferenciadora também relativamente a muitos outros concelhos. Uma rede de ecopistas, de ciclovias e de trilhos pedestres. E vamos querer efetivamente aprofundar estas políticas. Ao nível do turismo, vamos querer, para além daquilo que existe, aprofundar áreas que são áreas decisivas e fundamentais. Nós temos, por exemplo, e inauguramos a 25 de julho 2 equipamentos, a Escola de Artes e Ofícios e o Espaço Empreendedor, e um outro que está projetado agora para setembro, que é a Aldeia do Carnaval, e que há uma ligação entre eles, inclusive o edifício da Casa da Junta em São João de Ovar. Há uma ligação clara entre eles, que nós queremos potencializar, que é a área da inovação, da criatividade e do empreendedorismo. Vamos trabalhar políticas e felizmente fizemos a contratação de serviços com uma empresa que já deu cartas em termos nacionais, esteve associada a grandes eventos como é a Ópio, e vamos trabalhar em conjunto no sentido de garantir dinâmicas fortes para estes espaços. Em termos de ecoturismo, temos que potencializar, alargar o plano de ciclovias e ecopistas. As ciclovias existentes neste momento têm uma linguagem muito virada para o turismo e para o lazer, que é importante, que é uma fonte de atratividade para as pessoas, não só para os cidadãos, os residentes, para pessoas de municípios envolventes, mas também para os turistas. Está feito, está construído e está bem feito, mas queremos também alargar, de forma a que a ciclovia, o uso da bicicleta e a caminhada seja também um fator associado, não só a uma prática desportiva continuada, mas também a níveis de qualidade de vida sucessivamente melhorados. E por isso pensamos alargar o plano de ciclovias a zonas que neste momento não estão cobertas. Para além de um alargamento ao concelho, direcioná-las para áreas onde neste momento não existe, as zonas industriais, onde temos muita gente, muitas pessoas que vão trabalhar e que possam usar a sua bicicleta, para as zonas comerciais e para as zonas escolares. Queremos fazer o uso cotidiano deste meio de transporte. Na área cultural, eu ainda apenas como cidadão, não exercendo funções políticas, poderemos dizer assim, fui adepto e espectador de um evento que nós tínhamos e que eu acho que pode ser uma marca identitária e distintiva do nosso concelho. Refiro-me ao Festival Internacional de Marionetes de Ovar. É uma marca d'água que nós tínhamos vivenciado, não só do ponto de vista dos espetáculos existentes, mas também do trabalho de formação
em sede de workshops que nós fazíamos e organizávamos. Eu quero recuperar o filme. É um espetáculo distintivo e de grande qualidade. Nós temos espaços públicos requalificados. Faz todo o sentido que a cultura também se faça a apropriação destes espaços públicos e que seja uma cultura virada para a área pública, destinada a todos. Nós temos uma programação cultural que queremos continuar a veiculá-la, de grande qualidade, também no Centro de Arte, e associado a isto faz todo o sentido. Nós temos uma casa e irmos construir, está em fase de projeto, é para desenvolvermos e concretizarmos a Casa da Cultura, a Casa das Artes, em Esmoriz, no antigo espaço que era o Esmoriz Tour. Faz todo o sentido que cada vez mais nós trabalhemos em parceria com pública ou privada. O que é que eu quero dizer isto? Nós temos parceiros privados que têm know-how adquirido e podem trabalhar em conjunto no sentido de potencializarmos os eventos culturais. E estes eventos serem pensados também numa lógica de articulação. Por exemplo, por que não? Um dos cartazes turísticos e culturais que nós temos em Ovar é o nosso Carnaval de Ovar. É uma marca reconhecida, que é forte não só do ponto de vista da animação, da mobilização dos nossos cidadãos, da animação e na dinamização do comércio local e da restauração e da economia local. Por isso nós queremos manter, aprofundar e dinamizá-la, mas se possível associá-la também a outros eventos, haver aqui uma articulação de eventos. Porque é que no mesmo tempo nós não organizamos, por exemplo, uma mostra gastronómica também de Ovar? Portanto, aproveitarmos a grande referência que é o Carnaval de Ovar, onde confluem milhares e milhares de pessoas, e também projetarmos e promovermos outras áreas que são áreas identitárias e que era importante partilhar. Gostaria muito também de organizar neste período, na época do verão, um festival da cultura vareira, daquilo que nós temos de mais genuíno e que é tradicional, de alguma maneira também associado à lógica e à missão e à visão de um novo equipamento que inaugurámos há pouco tempo, a 25 de julho, como é a Escola de Artes e Ofícios. Artes e ofícios, nós temos tradições, temos artes, temos cultura muito genuína. Nós reunimos num espaço o Festival da Cultura Vareira e também direcionarmos nesta altura, organizarmos um festival direcionado para uma Semana da Juventude em que tenhamos uma grande confluência relativamente a estas dinâmicas. Nós temos, aliás, na próxima semana vai começar um grande evento, Surf at Night, que a Câmara pode e deve apoiar, porque efetivamente é um cartaz de atração, de mobilização e que até se pode alargar a todo o concelho. O surf é uma das modalidades que nós queremos acarinhar, aprofundar e que pode ser também um cartaz, uma marca distintiva e diferenciadora destes aspectos. Portanto, do ponto de vista cultural, de alguma maneira continuarmos com as políticas já existentes e alargarmos e diferenciarmos com novas iniciativas. Há uma área que está associado, que é a área desportiva. E eu acho que depois da construção dos pavilhões ginódesportivos, e agora foram o pavilhão ginódesportivo primeiro de Macedo e o pavilhão ginódesportivo de Arada, foi a Arena Dolce Vita, o pavilhão Raimundo, o pavilhão em Valga, em termos de requalificação e da sua envolvente. Eu penso que é uma área que nós temos que nos virar neste momento e que é uma necessidade. E que também se liga a uma preocupação que é a preocupação deste município, com as nossas camadas jovens, as camadas da formação. E aquilo que eu sinto, por exemplo, na modalidade do futebol, é uma necessidade de pisos, de relevados sintéticos. Esta é uma área que nós queremos garantir, concretizar, como forma de fixarmos os nossos jovens e lhes darmos melhores condições para a prática desportiva. Para além, naturalmente, de não descurar de outras modalidades que são acarinhadas pelos nossos munícipes e que nós queremos continuar. A canoagem, o atletismo, uma área que nós temos condições fabulosas, quer com os espaços, com os parques urbanos, com os parques ambientais requalificados, quer com a nossa mancha de floresta, de ria, que é a área da orientação e que pode ser um cartaz turístico de mobilização turística e de grande atratividade nesse nível.
Na área social, naturalmente esta é uma grande preocupação e que tem que ser, apesar de não termos competências muitas vezes diretas a este nível, mas a Câmara não se pode aliar destas problemáticas e todos os dias nós temos situações que temos que encontrar respostas no sentido de minimizar as situações problemáticas. Nesse aspecto, para além das políticas já existentes, e temos medidas muito diferenciadas de ajuda às famílias carenciadas, aos desempregados, aos séniores, aos jovens. Nós queremos criar também uma loja social municipal, de alguma maneira como convergência de todo o trabalho de recolha de materiais que possam de alguma maneira auxiliar e apoiar os nossos cidadãos, os nossos municípios. E há uma área também importante que queremos continuar a aprofundar, que é a área do voluntariado social. Aliás, nós temos um projeto Menos Sós Mais Nós, muito direcionado a indivíduos isolados ou agregados familiares que vivem sós, dois elementos, e que precisam de colaboração e de ajuda, e que esta é muito garantida de um voluntariado social, naturalmente competente, que recebeu formação, exigente, muito responsável, e queremos continuar a olhar também para estas situações de isolamento e de solidão. Ou seja, uma preocupação permanente na área social também, não só com recursos, mas com um trabalho conjugado, quer ao nível das diferentes. Nós temos muitas instituições para as quais nós damos um apoio no âmbito do nosso programa de apoio ao associativismo social e trabalhamos articuladamente em rede, que é a nossa rede social, e queremos mantê-la e aprofundá-la. Relativamente a uma notícia que saiu hoje, que está na ordem do dia, que eu espero que não seja verdadeira, que é a possibilidade de inclusão na União das Misericórdias do nosso Hospital Dr. Francisco Zagal. Aquilo que eu gostaria de dizer e reiterar é que efetivamente nós temos um grande hospital, que é um hospital de excelência, com resultados claros do ponto de vista da sua gestão, reconhecidos a nível nacional, dos 3 com liquidez, e também se o consegue ser de excelência porque tem profissionais de excelência. E gostaria de, e estes são os meus votos, continuar a salvaguardar a permanência do hospital como um hospital de qualidade, um hospital de proximidade, com valências seguras, e que os interesses e os direitos dos nossos trabalhadores também fossem salvaguardados e assegurados. Portanto, a manutenção, aquilo que eu pugno e espero e desejo, é que continue a funcionar integrado no Serviço Nacional de Saúde o Hospital Dr. Francisco Zagal, em Ovar. Bom, vamos então passar à parte política. Vítor Ferreira, tenho que lhe perguntar, há uma frase sua, ou pelo menos uma frase que dizem que é sua, associada a algumas obras, e a frase, eu passo a citá-la, que é Obras Alberto João Jardim. Tenho que lhe perguntar, a frase é sua, é verdade? E se é verdade, qual é o contexto? Porque nós também só percebemos a frase, não nos deram um contexto. Eu não estou em condições de explicar o contexto porque a frase não é minha. Eu já tive a oportunidade de o dizer claramente, categoricamente, que eu não preferi. Aliás, seria espantoso e até contraditório, porque repara, as 2 obras que foram inauguradas a 25 de julho são obras da área cultural. Estamos a falar da Escola de Artes e Ofícios e do Espaço Empreendedor, onde nós estamos associados. Não faria qualquer sentido eu próprio ter preferido uma situação dessas. As obras, os equipamentos foram inaugurados, estão bem inaugurados e foram inaugurados com muita dignidade. E a política não se faz com esse tipo, aliás eu nem vou valorizar mais esse tipo de coisas, estou mais preocupado com aquilo que é importante, que é positivo. Muito bem. Em termos de campanha, a campanha agora vai esmorecer um bocadinho, estamos na época do verão, na época de descansar um pouco, mas dentro de algumas semanas vai aquecer, até porque estamos numa zona muito quente. Como é que antevê que vai ser a campanha? Porque o PS também está na rua e estão todos os dias na rua, o PS quer renovar, o PS quer recuperar uma Câmara, e obviamente falando também de outras candidaturas com menor relevância, mas também estão na rua. Como é que antevê o mês de setembro? Antevê um mês muito quente em termos políticos? Para mim, vou dizer que a temperatura não vai subir, porque a temperatura tem-se mantido ao longo destes 4 anos. E é legítimo que todas as candidaturas tenham aspirações, todas elas que se apresentam e que se propõem. Eu, sem saber que efetivamente era candidato, sempre tive uma postura de dedicação e de serviço público. O Vítor Ferreira, desde 2009, e até porque tem áreas na área da cultura,
na área do desporto, na área social e de representatividade do Sr. Presidente, enquanto Vice-Presidente, desde 2009, poderemos até dizer, sem o querer ser, sempre estive na rua, em contacto com as instituições, em contacto com as pessoas, e não é de agora, não é de há 2 ou 3 meses. Andei permanentemente, com fins de semana, a percorrer o território todo, o concelho todo. Portanto, esse trabalho, e às vezes costumo dizer, esse trabalho está feito para o bem e para o menos bem, ele está feito. O Vítor Ferreira tem um contacto aprofundado com as diferentes instituições destas áreas, social, cultural e desportiva, tem um contacto direto com as pessoas. Eu recebo, e porque tenho também a área social, muitas vezes eu tenho pessoas que estão em desespero, que não têm marcação nenhuma, aliás eu não tenho dias marcados para receber as pessoas, eu recebo as pessoas a qualquer hora e a qualquer momento, e ainda mais quando as pessoas estão em desespero e precisam efetivamente, às vezes é de uma palavra amiga, de um reconhecimento e de uma disponibilidade para tentar minimizar ou resolver a sua situação. Por isso, para mim, a campanha flui nesta linha de eu não aprofundei. É evidente que vou ter, naturalmente, no mês de setembro, se calhar, mais saídas, mais contactos, mas o Vítor Ferreira andou na rua, andou em contacto com as pessoas ao longo dos 4 anos, mas andou porque é essa a maneira de estar, é essa a maneira de servir publicamente as comunidades e as populações, e não é agora. Sempre andei, sempre cumprimentei as pessoas, sempre tive um carinho, uma afetividade para com as pessoas, e aquilo que eu acho que é a interpretação e a leitura que as pessoas devem fazer é quem tem esta matriz ao longo de 4 anos e quem só a tem em 2 ou 3 meses próximo das eleições. Nós devemos ser autênticos, e ser autêntico é sermos sempre mais ou menos da mesma maneira, embora reconhecendo depois já determinados momentos e períodos em que nós aprofundamos mais as nossas atitudes, as nossas relações e os nossos contactos. Mas o Vítor Ferreira, como eu disse, há 4 anos está na rua, está na Câmara e tem estado em contacto direto com as populações, com as instituições e com as nossas organizações, que são excelentes e são espetaculares, porque este trabalho, como eu dizia no início da entrevista, de contacto direto com as pessoas, de ouvi-las, escutá-las, interpretá-las, perceber que é para depois ajustar nas nossas decisões e nas nossas ações, que é isto e é isso que é desafiante e é um orgulho muito grande, que é um prazer o desempenho destas funções autárquicas e numa perspectiva da gestão municipal.